Olá, meu amigo e minha amiga. É muito bom ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Nós estudamos a Bíblia com calma, com tempo e com profundidade. Queremos que você conheça bem a palavra de Deus, mas o nosso interesse não é apenas o conhecimento. Nós queremos que você aprenda a fazer melhor a vontade do Pai Celestial. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos na Bíblia, eu vou lhe dar uma sugestão muito importante. Anote aí, o site biblia.com.br. Você vai encontrar diversos temas bíblicos para estudar, além do que você poderá pedir materiais à TV Novo Tempo. Tomou nota? biblia.com.br. Estão aparecendo agora algumas informações na sua tela que permitirão com que você conheça um pouco melhor o nosso programa, convidados e algumas curiosidades. O livro de Apocalipse sempre provoca interesse nas pessoas. Há algumas coisas muito interessantes, curiosas e desafiadoras para o nosso intelecto. Um capítulo muito interessante e importante em Apocalipse é o capítulo 14, especificamente os versículos 6 em diante, onde o profeta fala das mensagens angélicas. Por exemplo, o versículo 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Qual é o significado das três mensagens angélicas? E qual a sua importância para os tempos em que vivemos? Está começando o programa Teólogos. Em nosso programa de hoje, vamos centrar nossa atenção no livro de Apocalipse, especificamente o capítulo 14. Você tem a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, uma caneta, para você tomar nota, porque hoje teremos algumas informações muito interessantes e importantes. Vamos ler a partir do versículo 6 em diante. Esse trecho é conhecido como as três mensagens angélicas. Para nos ajudar a entender essa temática, hoje temos dois convidados especiais. Eu quero apresentá-los para vocês agora. Quero apresentar primeiramente meu amigo pastor Natal Gardino. Muito obrigado por sua presença, Eu que agradeço. pastor Natal. Você está vindo de onde? Eu estou vindo de Maringá, no Paraná. Muito bem. Eu sei que você é pastor de uma igreja. Qual igreja você pastoreia? Eu sou pastor do distrito de Jardim Iguaçu, em Maringá. E quantos membros você tem lá? Como é que é o trabalho? São 5 igrejas, são 4 igrejas e um grupo, na verdade. São em torno de quase 700 membros e a gente está dando assistência, pregando, treinando, ensinando e batizando pessoas com o Evangelho. Falando de ensinar, você também tem experiência como professor de teologia. Sim, eu fiz um mestrado em Novo Testamento, na Andrews University, então eu dei algumas aulas de grego no IAP, o nosso seminário no Paraná. Instituto Adventista Paranaense. Isso. E como é a experiência de ensinar para os futuros pastores? É muito interessante a gente pensar que a gente está ensinando pessoas que vão liderar igrejas. Eles vão ter ideias, eles vão conduzir pessoas para a salvação ou vão dar ideias estranhas para as pessoas. Então, eu acho que é muita responsabilidade e é um privilégio também. Que bom. Pastor Natal, muito obrigado por dedicar esse tempo para estar conosco e nos ajudar a compreender o tema de hoje sobre as três mensagens angélicas. É um prazer estar aqui. O nosso outro convidado é o pastor Wanderson Domingues. Pastor Wanderson, obrigado por sua presença conosco. Você também trabalha aqui na região de São Paulo? Isso mesmo, pastor. Eu trabalho na cidade de Santo André, grande ABC paulista, e a região que eu trabalho, ela compreende também toda a Baixada Santista. Eu trabalho ali com evangelismo, levando a palavra de Deus às pessoas. Nós também temos um grupo que coordenam visitas, levam materiais para os interessados, os amigos da Novo Tempo, e coordeno ali também uma escola de teologia na mesma região. Mesmo? Então você também tem experiência como professor de teologia, você lecionou no UNASP um bom tempo, não foi isso? Exatamente. Eu lecionei por 3 anos na Faculdade Adventista de Teologia, no campus Engenheiro Coelho, na área de Cristianismo Primitivo e Novo Testamento, tanto na extensão em teologia como no mestrado em teologia ali do UNASP. Aliás, pastor Wanderson, você
você fez o mestrado na Universidade Metodista de São Paulo, Ciência da Religião, e agora está na fase do doutorado, é isso mesmo? Exatamente. Eu fiz o meu mestrado em Ciência da Religião, na área de linguagens da religião, especificamente no Evangelho de João. E no doutorado eu estudo um pouco da literatura joanina, mais especificamente o apócrifo, e também o cristianismo primitivo. Eu já qualifiquei, estou na dura fase da defesa, estou escrevendo, estudando bastante, mas com a graça de Deus vou terminar logo, tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Aliás, pastor Natal, no seu programa de doutorado, qual foi o seu objeto de pesquisa? O meu objeto de pesquisa no programa de doutorado é um doutorado em ministério, foi como atrair as pessoas de mente pós-moderna e discipular elas para Jesus, que elas são mais difíceis, não é? Então, a gente trabalhou principalmente com o sul do Brasil, que é diferente do norte. Então, como treinar a igreja com recursos, estratégias, o que é que assusta a mente pós-moderna e os afasta em vez de atraí-los, quais são as necessidades deles. Então, essa foi a minha tese. Muito interessante. Olha, você percebe, amigo ou amiga, que temos duas pessoas que conhecem o nosso assunto, e esse é ótimo, porque vamos então aprofundar o nosso conhecimento deste tema. Amigos, vamos pegar a nossa Bíblia? E eu peço que você também tome a sua Bíblia agora, porque o nosso texto de hoje está em Apocalipse capítulo 14. Começando no verso 6, pastor Natal diz que vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Aí começa, fala do primeiro anjo, da primeira mensagem, da segunda mensagem e da terceira mensagem. Dentro do contexto da literatura de Apocalipse, qual é o significado das três mensagens angélicas? Uma boa pergunta. O Apocalipse, ele tem uma estrutura, ele não foi escrito assim, um monte de visões de qualquer jeito. E o Apocalipse 14, ele está no centro de toda a teologia do Apocalipse. O Apocalipse, ele está dividido em duas partes. A primeira parte é histórica, a segunda metade é apocalíptica, escatológica, e o meio dele, é onde está a parte mais importante, é o centro dele, são os capítulos 12 a 14, que fala do grande conflito, por que é que está tendo tanta, no caso, no tempo de João, havia tanta perseguição, tanta dificuldade, e no capítulo 14 ele fala qual é a mensagem central que o povo remanescente ia estar pregando nos últimos tempos. Então, ele é muito importante na estrutura do Apocalipse porque ele está no miolo, no meio, entre essas duas metades. Ele mostra o grande conflito e a mensagem final para as pessoas decidirem de que lado do conflito elas vão estar. Agora, esse número, 1, 2, 3 mensagens angélicas, algum significado no número de mensagens, ou esse é um número aleatório? Eu não sei se tem algum significado no número 3, porque o número 3, geralmente, na Bíblia, não tem algum significado teológico muito grande. A única coisa que nós temos de referência ao 3 é a Trindade, não é? Mas com relação às 3 mensagens angélicas, eu não creio que haja um... Aliás, a Bíblia parece não dar atenção a esse assunto de numerologia, né? Não se preocupa com isso muito. Números são importantes para a cultura judaica, em termos de significados, mas não que eles nos regem. Ok? Eles tinham algumas questões importantes, por exemplo, com o número 12, Sim. com o número 7. Isso. Existem alguns teólogos que acabam mencionando que a soma da visão do 4, que é muito importante, porque você sempre tem ali 4 vezes multiplicado em muitas partes da Bíblia, somando o 3, que dá 7, eles tentam alguma explicação, mas eu vou também na linha do pastor Natal. É quase uma cabala, né? Exatamente. Numerologia. O 3 são 3 mensagens que eles escolheram dar, pode-se ter alguma referência, quem sabe, à Trindade, mas nada que nós conseguiríamos com exatidão no texto bíblico afirmar. O que sabemos, não é, como diria John Ashton, é que temos o texto e no texto são 3 mensagens e vamos trabalhá-las na riqueza do seu texto desta forma. Muito bem, bem colocado. Então vamos, pastor Natal, lembrar aqui. Primeira mensagem, primeira voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Estou lendo o verso 7. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. No contexto, o que significa esta primeira mensagem angélica? Se nós estudarmos o contexto em que essas mensagens começam a ser pregadas, tem todo um contexto do Apocalipse, elas começam a ser pregadas no que a gente chama de o final do tempo, não é? E se a gente for fazer as contas e observar no Apocalipse, o final do tempo começa em 1798,
ali, e logo começa-se a pregar que Jesus voltaria, que o mundo seria melhor, e tinha um monte de coisa que eles tinham que aprender ainda, não é? As pessoas da época pensavam que a terra era um santuário que seria purificado. Eles aguardavam a volta de Jesus. E essa mensagem que surge nessa época, ela mostra que era um juízo no céu que começaria. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque começou o seu juízo. E eles começaram a pregar isso antes de 1844, proclamando que o juízo já estaria começando. Mas eles estavam pregando de maneira errada. Em vez de pregar que seria o juízo que começaria, eles pensaram que era o juízo final, com a volta de Jesus. E quando a igreja entendeu essa mensagem na Bíblia, que não era ainda a volta de Jesus, era um juízo que começaria no céu, aí é que começou-se a valer essa mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Chegou. Então, essa mensagem começa a ser proclamada, na verdade, em 1844. Agora, antes de continuar na explicação disso, uma curiosidade, pastor Wanderson. Será que aqui fala viu outro anjo? Então, nós não estamos falando de um anjo literal. Apocalipse se vale de muitos símbolos. Eu acho que poderíamos explicar um pouco mais para o nosso telespectador. Sim. A diferença um pouco entre símbolo e signo, não é? O signo, tem muita gente que acredita em signos, sim, essas coisas. O signo, ele meio que determina o teu dia, a tua personalidade. O símbolo, ele não esgota, ele apenas ajuda a explicar. Então, você tem vários símbolos na Bíblia com diversos significados. Por exemplo, leão é símbolo para quê? Alguém vai dizer, é símbolo de Satanás porque ele ruge como um leão. Mas em Apocalipse 5, Jesus é o leão da tribo de Judá. Exato. Serpente é símbolo de quem? Uma mente mais aguçada já vai dizer, serpente é Satanás, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás, não é? Mas Jesus diz em João 3, nos versos 14 e 15, que assim como Moisés levantou a serpente, ele importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, o símbolo ele pode ter várias conotações. Em outro contexto, ele até fala para nós sermos simples como as pombas e prudentes sagaz, como as serpentes. Exatamente. Não seja como Satanás de jeito nenhum. Muito bem lembrado, pastor. E você vê logo no início de Apocalipse, as cartas sendo endereçadas aos anjos, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Tiatira e assim por diante, que eram representantes, líderes, porque a palavra angelos é o mensageiro, aquele que conduzia a palavra. Então, este anjo aqui, ele necessariamente não é o anjo divino que vai vir para pregar. Até porque em Atos 10, se a comissão fosse dos anjos a pregar, o anjo aparece para Cornélio, mas manda ir buscar Pedro, não é? A missão de pregar é do ser humano. E Pedro entendeu bem isso, porque em 1 Pedro 1,12, ele diz que o evangelho é algo que os anjos gostariam de pregar. Fantástico. Então Pedro entendeu que o anjo foi chamar ele para ele pregar. Não é missão dos anjos. Então, esses 3 anjos voando pelo meio do céu, você vê na primeira mensagem angélica que eles têm o evangelho eterno para pregar. E anjo não prega o evangelho. Então, essa é uma das evidências. E uma outra evidência também é que várias vezes em que aparece a palavra mensageiro na Bíblia, João enviando mensageiros para verificar se Jesus era o Messias mesmo, Jesus enviando mensageiros, a palavra é anjos também, no grego original. Então, a palavra angelos é tanto para mensageiros humanos quanto celestiais. Agora, o pastor Natal, temei a Deus e dai-lhe glória. É para ficar com medo de Cristo? Não. É para ficar com temor de Deus, assustado? Esse temor na Bíblia é aquele temor de reverência máxima, né? De reconhecer quem Deus é, o tamanho dele, o poder dele, o amor dele por nós também. É aquela reverência santa. E não pode ser medo, pastor, porque em 1 João 4 diz que o medo afasta o amor. Ele fala, quem teme não é aperfeiçoado em amor. Então, se nós tivermos medo de Deus, nós não podemos amá-lo. Isso está em 1 João capítulo 4. Isso significa, pastor Wanderson, que aqui há um chamado à reverência devida a Deus, né? Exatamente. Parece que, de certo modo, a reverência se perde na sociedade. As pessoas, algumas se dirigem a Deus de qualquer jeito, né? O texto nos lembra que Deus tem que ser respeitado. Eu acho que o texto ele nos conduz não a uma fobia, uma espécie de teofobia, não é esse o tipo de temor nem de medo, mas Deus tem que ser respeitado. Desde o Antigo Testamento, quando se tem visões de Deus, não é? Embora aqui a literatura seja mais de profecia apocalíptica, você tem profecias, livros de profecias gerais, como Isaías, como Jeremias, que também você tem o profeta tendo uma visão de Deus
Isaías 6, ele mostra esse respeito, esse temor diante da santidade de Deus. E uma coisa interessante, eu até gostaria de colocar como uma pergunta ao pastor Natal, que é especialista aqui em Apocalipse, quando você olha a estrutura de Apocalipse, você percebe que João, o autor, ele está conduzindo ao centro, Apocalipse 12 ao 14, a esse grande conflito e a pregação em cima desse grande conflito, mas ele tem um tema que vai recorrendo ao longo do livro. E um desses temas é o temor a Deus por sua soberania. Então Deus sempre vai sendo apresentado em sua justiça, ampla para nos salvar, mas em sua soberania. Teria a ver esse temor com a soberania? Com certeza, por reconhecer que Ele é o dono do universo, Ele é o Criador e nós ainda somos pecadores, entramos em pecado e Ele veio oferecer o Seu Filho por nós, o Criador do universo, que poderia ter nos dispensado, né? Nos destruído ou nos abandonado. Então eu acho que esse temor, essa reverência aumenta quando a gente percebe também que o poder dele é associado com amor, porque Deus é amor. Aliás, o verso que nós lemos, o 7, faz referência, você mencionou rapidamente, ao Deus Criador. Por que essa ênfase na primeira mensagem ao Deus Criador? Isso é fantástico, pastor, quando a gente percebe o contexto em que surgiu essa mensagem. Como eu falei, pensava-se que Jesus voltaria em 1844, quando na verdade ele iniciou uma segunda fase do seu ministério, o juízo investigativo. Aí a igreja começou a proclamar: temei a Deus e dai-lhe glória, porque começou o juízo. E entra também a mensagem de um Criador, e adorai aquele que fez os céus e a terra. E quem que estava escrevendo a origem das espécies Naquele por período. essa época aí? Charles Darwin já tinha escrito a origem das espécies em 1829 ou 59. Estava escrevendo, estava estudando. Era nessa época que estava surgindo a ideia e aí a igreja tinha que combater isso com a mensagem de um Criador e não de que nós somos evoluídos. Então, hoje, uma das instituições que mais defendem a criação é a Igreja Adventista. É uma das instituições mais fortes que defendem. Aliás, a igreja patrocina a sociedade criacionista, né? Exatamente. Com diversos encontros e tudo mais. Pastor, e qual a importância da visão da criação? Qual a importância? Alguém pode pensar assim: o que implica eu achar que eu vim da mão de um Deus com propósito, ou que eu sou uma espécie de alguma coisa em evolução? Que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Esse é um assunto importante e nós vamos retomá-lo no segundo bloco. Ok. Até aqui, amigos, amigas, nós vimos que precisamos ter respeito por Deus, reverenciá-lo, porque Ele é soberano e Ele é o nosso Criador. E por que isso é importante? Por que saber que Ele é Criador é importante? Vamos voltar no segundo bloco com esse e outros temas. Voltamos num instante. Em nosso programa de hoje, estamos estudando o significado das 3 mensagens angélicas. Eu quero que você tenha a sua Bíblia em mãos e tenha um caderno para tomar nota das ideias aqui apresentadas. Estamos lendo Apocalipse 14 e estamos agora no versículo 7. Pastor Wanderson, no bloco anterior, você começou a introduzir a temática da importância do Deus Criador. Exatamente. A primeira mensagem angélica nos chama a adorar um Deus que tudo fez, a terra, a fonte das águas, tudo que neles há. E alguém pode pensar, mas por que a mensagem traz esse detalhe deste Deus Criador? Que diferença faz eu entender que Deus é o meu Criador ou que eu sou uma espécie de algo que está evoluindo? Ora, é muito simples. Se eu não sou criado ou não fui criado por um Deus, a imagem de um Deus, com um propósito, criação com propósito, então também não me afastei da vontade deste Deus que é o doador da vida. Eu vivo ao meu bel prazer. Se eu vivo ao meu bel prazer, não existe um Deus, não existe uma regulação, um regulamento, não existe pecado. Se não existe pecado, não existe salvação. Se não existe salvação, então não importa de onde eu vim, não importa o que eu estou fazendo, faço o que quiser. E também não importa para onde eu vou, não vou para lugar nenhum, mas se existe um Deus Criador, se eu fui criado com um propósito, se eu me afastei ou o pecado me afastou de Deus, se existe o resgate por Cristo, então também interessa para onde eu vou. Então, entender que eu vim das mãos de Deus com um propósito ajuda a entender onde eu estou, o que devo fazer e para onde eu vou, o que devo ser. Quer dizer, você está sugerindo que a aceitação da doutrina da criação, do Deus Criador, implica num sentido da vida, num sentido claro da vida. Não existe pregação nenhuma se não existe um Deus Criador. Estou pregando do quê?
que evangelismo existe, que mensagem existe. Muito bem. Agora, você mencionou agora há pouco, pastor Natal, algo importante, que a igreja estava sendo preparada para uma mensagem que, da perspectiva secular, estava se tornando forte. Exatamente. Nós estávamos confusos com relação ao ano, mas o livro Origem das Espécies foi escrito em 1859 e essa mensagem já começou a ser pregada antes, preparando a igreja de que Deus é o Criador. Você sabe que hoje existem muitas igrejas evangélicas que estão aceitando a teoria da evolução. E isso destrói os primeiros capítulos da Bíblia, a literalidade. E nós estamos protegidos contra isso. Pastor Wanderson, por que a gente fala do juízo 1844? Talvez alguém que nos acompanha não entende essa matemática. Vamos explicar de maneira rápida. Aliás, a mensagem fala de juízo, não é? Isso. Apocalipse, ele tem toda uma visão descrita em santuário. Você vê Jesus no meio dos candeiros, desde o capítulo 1. Os leitores de Apocalipse sabem disso, não é, pastor Natal? Você vê ali vestimentas de sacerdotes, altares, a Arca da Aliança, Apocalipse 19. Então, ele trabalha toda uma linguagem em cima do santuário. E para eu entender, eu preciso entender o santuário do Antigo Testamento, onde tinha o lugar santo, o Santíssimo, e onde no 10º dia do 7º mês ocorria o dia do juízo para o povo de Deus, que era o dia da salvação, na verdade, o dia da expiação, para aquele que aceitava o sangue do Cordeiro, o sacrifício realizado. De igual modo, na história da redenção, no santuário celestial, Jesus é o Cordeiro que morre aqui na terra, é o sumo sacerdote no céu, e segundo Daniel 8,14, em suas interpretações e profecias, Guilherme Miller foi o grande precursor disso, a partir de 1844, especificamente 22 de outubro, começa o juízo investigativo que inaugura então o tempo do fim, mais ou menos nessa época ali. Muito bem, então nós estamos tratando de um período próximo àquilo que você mencionou, do Charles Darwin. Agora, pastor Natal, vamos para a segunda mensagem? Vamos. Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa segunda mensagem angélica ocorre logo após a primeira ou ocorre simultaneamente a primeira? E qual o significado? Boa pergunta. Essa palavra seguiu-se outro anjo, no grego, no original, não quer dizer que ele veio após o outro ter terminado. Quer dizer, seguiu, mas indo junto. Tá? Então, a igreja já pregava desde o começo essas mensagens de que Deus tinha passado para uma nova fase, o Senhor Jesus, de uma nova fase do seu ministério de nos salvar, não é? Começou um juízo no céu e já estava pregando também que um sistema religioso falso iria se unir, chamado de Babilônia na Bíblia, e que ela iria cair. Nós já estávamos proclamando isso desde 1844, que um sistema falso de religião iria surgir, conforme a gente vê lá em Daniel, Babilônia perseguindo o povo de Deus. Esse é um tema no Apocalipse, Babilônia perseguindo o povo de Deus, na forma de uma religião falsa, espúria, que une todo mundo para adorar a Deus de uma forma equivocada. Pastor Wanderson, você falou no primeiro bloco, nos alertou sobre a importância de distinguir signo de símbolo. Aqui nós temos um símbolo, Babilônia. Por que o autor traz o símbolo justamente da Babilônia para dizer que nós temos para dizer que caiu a grande Babilônia? Qual o significado desta expressão? Pastor, 1/3 de Apocalipse são referências diretas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, entendê-lo bem, é uma das chaves de interpretação do Apocalipse. E a Babilônia, segundo a história, ali por volta do ano 605, foi um povo que escravizou o povo de Deus. O livro de Jeremias conta um pouco dessa história, o próprio livro de Ezequiel, que esteve cativo, Daniel, que era um profeta nas cortes de Babilônia, ele conta um pouco dessa história. Especificamente, Daniel 5 narra a queda de Babilônia, mas a história explica um pouco melhor. Heródoto, historiador grego, ele diz que Ciro ele cercou a cidade de Babilônia, mudou o curso do rio e invadiu a cidade de Babilônia. Quando Babilônia caiu, quando Deus destruiu Babilônia, o intento de Deus era libertar o seu povo. Essa imagem da segunda mensagem angélica, ela é reforçada em Apocalipse 16:12, quando um anjo derrama a sua taça no rio Eufrates, portanto relacionado com Babilônia, seca as águas para os reis que vêm do Oriente. Eu lembro a todos vocês que Ciro era conhecido como o rei que vinha do Oriente. Então tem toda uma linguagem. Babilônia é sempre inimiga do povo de Deus, um poder político e religioso que persegue o povo de Deus
e ela vai cair, e quando ela cair, Deus vai libertar o seu povo. Vamos ler esse texto de Apocalipse. Aliás, leia, por favor. Apocalipse 16, verso 12, diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do lado do sol nascente ou do lado do oriente. Isso quer dizer, pastor Wanderson, que Apocalipse, a Babilônia representa uma força opressora do povo de Deus. Exatamente. E este poder opressor, conduzido por Satanás, Apocalipse 12 vai deixar mais claro ainda que Satanás lhe dá toda a sua autoridade, ele será derrubado. Apocalipse 18 vai falar do grande julgamento e a queda final de Babilônia. Ele vai cair, esse sistema todo, e a vitória do povo de Deus está garantida. Aliás, faz parte do escopo geral de Apocalipse. Em minha opinião, e na visão de muitos teólogos, o propósito pelo qual Apocalipse foi escrito, o tema teológico é soberania de Deus, justiça de Deus, salvação em Cristo. Mas o propósito, ele começa dizendo assim, que é uma revelação de Jesus que Deus lhe deu, por meio do anjo entregou a João, para alertar quem? Os seus servos, as coisas que em breve hão de acontecer. E aí ele começa, no capítulo 4, ele diz, sobe que eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Depois ele diz, o tempo está próximo. Ele termina dizendo, eu venho sem demora. Então ele está mostrando que o povo de Deus, enquanto espera e passa por aflições, vai ser vencedor. Babilônia vai cair. Essa é a mensagem. Muito bem. A nossa conversa está muito boa, mas eu queria sugerir agora uma pequena pausa na segunda mensagem para fazer o seguinte. O nosso amigo telespectador deve ter notado que não é muito simples a compreensão de Apocalipse. Tem muita gente, vocês são especialistas, são estudiosos, mas tem muita gente que se aproxima do Apocalipse, nunca leu o Antigo Testamento, e você disse agora há pouco que um terço, né, do Apocalipse vem do Antigo Testamento. Como é que a pessoa compreende o Apocalipse se não compreende o resto da Bíblia, ou não leu? Então vamos fazer o seguinte agora, rapidamente, vamos dar indicações ao nosso amigo telespectador. Basicamente a questão hermenêutica. Como é que eu consigo identificar, que dicas podemos dar ao nosso amigo telespectador para identificar em que momento estamos lidando com elementos literais e em que momento estamos lidando com elementos simbólicos? Uma orientação rápida, assim uma pequena aula de hermenêutica dentro da literatura apocalíptica. Podemos começar contigo, pastor Wanderson? Rapidamente, então, 3 chaves básicas, regras de interpretação. Vamos lá. O nosso amigo tem caderno, viu? Vamos pedir para ele anotar agora aqui. Anote aí, por favor. Tá, vai lá. 3 regras básicas. Primeiro, leia o livro, mesmo que você não entenda. Por quê? O livro se autoexplica. Vou dar um exemplo, em 17:1, João vê uma mulher montada nas águas, o anjo vai mostrar. Em 17:15, o anjo diz, quanto às águas que viste, são povos, nações, multidões e línguas. O livro se autointerpreta. Então, primeira regra, leia todo o livro. Segunda regra, leia e entenda o Antigo Testamento. Eu já mencionei, 1/3 de Apocalipse são referências ao Antigo Testamento. Terceira regra básica de interpretação, e aí você precisa de alguns manuais que expliquem o contexto da época, porque o público primário não somos nós. Então, o próprio livro, o Antigo Testamento e o contexto da época. Na questão de símbolos, quando é literal, quando é simbólico, a via de regra, quando o personagem é simbólico e o assunto é totalmente simbólico, tempos são simbólicos. Quando o assunto é descrito de maneira literal, isso acontece poucas vezes em Apocalipse, então o contexto geralmente é literal. Um exemplo, Apocalipse 20, os 1000 anos, são simbólicos ou literais? Simples. Satanás, que é preso por 1000 anos, é o personagem central ali dos 1000 anos. Ele é simbólico ou literal? Ele é literal, é descrito de forma literal. Então o tempo é literal. Muito bem, muito obrigado. Você também é estudioso de Apocalipse. Em acréscimo a essas orientações, por favor, ajude o nosso amigo telespectador a ter mais facilidade para compreender o livro de Apocalipse. Uma outra dica, além dessas maravilhosas aí, é nós entendermos que todos os códigos do Apocalipse têm que ser interpretados com a própria Bíblia. João está escrevendo para um povo que conhecia a Bíblia, as Escrituras da época. O Velho Testamento, pelo menos, já estava ali montado, algumas cartas de Paulo eles já tinham. Então, ele usa uma linguagem que era familiar para eles. Por exemplo, quando ele falava de Babilônia, Babilônia já tinha sido destruída há muito tempo. Eles sabiam que Babilônia era uma figura de Roma, que perseguiria o povo de Deus, perseguiria a verdade, a instituição romana. E um exemplo que eu tenho disso está numa das cartas de Pedro. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler esse versículo texto. 13. 1 Pedro 5:13. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13 é um dos exemplos em que ele manda saudações para as pessoas
e ele não quis usar o termo Roma aqui. O que ele diz? 1 Pedro 5,13, ele diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então veja, Babilônia não existia mais, mas eles sabiam que ele estava falando em código de Roma. E então todos os códigos do Apocalipse, eles têm que ser interpretados dentro da própria Bíblia, como por exemplo, quando ele fala de mulher, uma mulher pura, uma mulher prostituta, são símbolos que estão ao longo de todo o Velho Testamento. Como a igreja de Deus, o povo de Deus, no Novo também, puro, né, fiel, pastor? no Novo também. Que Paulo chama a igreja de Deus em Coríntios 11 e ele diz assim, 11:2. eu quero vos apresentar como uma virgem pura. A Virgem pura, é a Então, igreja o símbolo de está Deus. ali, a igreja é chamada de uma mulher virgem, a igreja de Deus. Então essa é a minha dica, ninguém pode interpretar o Apocalipse se tentar interpretar por si mesmo, tentando desvendar as figuras. Elas estão na própria Bíblia. Tá, esses elementos que vocês mencionam são elementos antigos, né? Babilônia se refere a antigamente. Haveria alguma possibilidade de usar elementos contemporâneos para compreender o Apocalipse? Ou isso não é permitido, não é possível? Dentro da interpretação historicista, linear, ao longo do tempo, temos que ressaltar isso, Apocalipse ele tem que ser interpretado ao longo da história na visão não futurista nem preterista, né? A visão preterista diz que tudo aconteceu já no passado. Isso. A futurista diz que depois de uma espécie de vinda secreta, que alguns assim acreditam, um arrebatamento secreto, vai acontecer ao longo do milênio. E a historicista diz não, João tem como ponto de partida os seus dias e iria acontecer desde os tempos dele ao longo da história. Sim. O que nós podemos entender é o seguinte, a chave de interpretação para abrir os códigos estão na cultura da época e no próprio livro e também ao longo de toda a Bíblia, como o pastor também ele mencionou. O que a história faz daquilo que já passamos e podemos estar passando? Ela comprova que a nossa interpretação está correta ou não. Vou dar um exemplo clássico aqui, um tempo mais antigo. De onde nós tiramos interpretação? Achamos que devemos interpretar desta forma? Não. Quando nós interpretamos, por exemplo, a mulher do Apocalipse 17 como um poder político e religioso que persegue o povo de Deus. Existe uma moeda que Vespasiano mandou cunhar, aliás, vários imperadores faziam isso, toda vez que venciam uma cidade, eles mandavam cunhar uma moeda em homenagem à sua vitória. E quando Vespasiano vence a Judéia, ele manda cunhar uma moeda chamada de Judeia Capta, Judeia cativa. E a imagem nesta moeda está assim, o imperador pronto a ou violentar ou matar a Judéia, que é uma mulher desnuda. Quando você vai para o Apocalipse, João usa esse exemplo dizendo que Babilônia, ela será uma mulher que será despojada e será queimada no fogo. Ele inverte o papel, ele diz, olha, não é Roma que persegue e nós, o povo de Deus, somos a mulher vencida? Na lógica divina, eles são a mulher É o contrário. que vão perder. Muito interessante. Pastor Natal, acho que estamos prontos para ir para a terceira mensagem. Versículo 9, Apocalipse 14, 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Há muitos elementos aqui, né? Muitos elementos. Então, vamos identificá-los, por favor. Vamos começar aí. Primeiro, quando ele fala besta. da besta, não é nada novo para os cristãos. O que será que ele está falando? Hoje, para as pessoas que não leem a Bíblia, não conhecem o resto, eles ficam tentando adivinhar o que é a besta, que é alguém que vai se levantar lá no Oriente Médio e tal. Mas ele está se baseando aqui em Daniel 7. Aliás, o Apocalipse, a fonte dele é Daniel, ele se baseia muito em Daniel. Em Daniel 7, Daniel vê ali 4 bestas ou animais. E o quarto foi o que chamou mais atenção, que era terrível e espantoso, que representava Roma, que pisaria a lei de Deus, que mudaria a lei de Deus. E aqui ele está trazendo de volta isso. Aliás, ele trabalha com ela no capítulo 13, no capítulo anterior, falando que o que Roma fez no passado de perseguir o povo de Deus, vai fazer de novo, de algum jeito. Vai fazer de novo. E no capítulo 14 ele diz que essa besta, esse poder, o quarto de Daniel, vai colocar obrigatoriamente um sinal sobre o povo de que se esse povo é fiel ao seu sistema religioso ou não. Então, primeiro, para identificar a besta, nós vamos para Daniel capítulo 7. Daniel 7. E aqui no capítulo 13 de Apocalipse, ele reforça isso também, traz imagens de Daniel 7 para que eles não percam essa imagem.
Muito bem. Então, nós temos aí a besta, já foi identificada. Pastor Wanderson, uma marca na fronte ou sobre a mão? Qual a simbologia disso? Ok. Está em contraste. Eu creio que Apocalipse ele é o livro das contrafações. Alguém pode se assustar. Como assim? Ele nos engana? Não, ele é o livro que revela, porque esse é o termo em grego, né, de Apocalipse, revelar, desvendar, descobrir, é o significado. Ele revela as contrafações do inimigo contra o povo de Deus. Ele vai revelando muita coisa, especialmente dos capítulos 12 ao 17, ok? Você tem muita coisa revelada ali. Em oposição a Deus. Por exemplo, o dragão, que aparece no 12, ele quer roubar o lugar do Pai. É a trindade falsificada. A besta do mar, em Apocalipse 13:1, o lugar do Filho. E a besta da terra, em Apocalipse 13:11, quer roubar o lugar do Espírito Santo. Isso é clássico. Essa explicação é muito interessante, vale a pena a gente dedicar mais tempo. Vamos fazer isso no próximo bloco. Nós voltamos num instante explicando melhor as figuras que aparecem na terceira mensagem angélica. Em nosso programa de hoje, estamos estudando Apocalipse 14. Já vimos a primeira mensagem angélica, vimos a segunda e estamos agora na terceira mensagem angélica, basicamente lidando com o versículo 9. Pastor Wanderson, você estava explicando as figuras, então vamos lá. Você estava dizendo que Apocalipse é o livro da contrafação. Eu me assustei, mas você logo já explicou, né? O Apocalipse desvenda a contrafação do inimigo, né? Então, vamos continuar com esse raciocínio da marca na fronte e na mão. Então, só para o nosso amigo telespectador entender, como que Apocalipse desmascara as obras do inimigo? Ele mostra uma trindade falsificada. Eu disse que o dragão rouba o lugar do Pai, ou quer roubar, a besta do mar do Filho e a besta da terra do Espírito Santo. E note que o dragão é Satanás e por 5 vezes em Isaías 14 aparece a expressão eu subirei, eu serei, eu me assentarei, em hebraico a expressão eu. Ele quer o lugar de Deus o Pai. A besta do mar, assim como Jesus era expressa a imagem do Pai, ela expressa a imagem do dragão. Assim como Jesus tinha toda a autoridade do Pai, o dragão dá toda a autoridade. E assim como o ministério de Cristo foi de 3 anos e meio, embora ali seja simbólico, ela persegue o povo de Deus por um tempo, mais 2 tempos e mais metade de um tempo. E assim como Jesus recebeu uma ferida mortal na cruz e ressuscitou, essa besta também. A besta da terra faz fogo descer do céu, como o Espírito Santo veio como fogo, assim por diante. Uma das contrafações é exatamente esta marca. Só que a expressão marca aqui no grego, de Apocalipse, está usando em relação à besta, é a expressão caragma, que é marcar boi no grego, marcar a força. Já Deus tem uma outra marca, na realidade um outro selo, que ele não é imposto à força, não é caragma, esfragisteste, é uma expressão usada para um selo de pertença mesmo. Então, é uma contrafação daquilo que é a propriedade de Deus e ele, de forma forçada, tentando que nós sejamos propriedade do inimigo, está desmascarando isso. Pastor Wanderson, a gente pode ver que a contrafação, ela está tentando mesmo copiar a lei de Deus, a marca de Deus, o sinal de Deus. Em Deuteronômio 6, capítulo 4 em diante, é claramente visível ali o que é que a besta está tentando imitar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 em diante. Provavelmente, quem está nos assistindo já deve ter recebido no seu WhatsApp ideias de que a marca da besta é um chip de computador, né? Ou uma coisa vão implantar, mas de acordo com a Bíblia, não. Olha só, em Deuteronômio capítulo 6, 4 em diante, lembrando que a lei de Deus tinha sido repetida no capítulo 5. Isso. Deus tinha acabado de repetir os 10 mandamentos. E aí ele fala assim, capítulo 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, em referência à obediência, as suas palavras, a lei de Deus, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Agora veja o verso 8. Agora vem o verso 8. E também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, na testa. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Não quer dizer que eles tinham que escrever na porta, não é? Mas o vizinho sabia que a porta dele ia abrir, ia se fechar, obedecendo à lei de Deus. No sábado ia estar fechado o comércio, não é? Na mão era o sinal de ação, na testa o sinal de aceitação, né? Na mente frontal. Então a lei de Deus, ela era na testa e na mão. Então quando no Apocalipse fala
que a marca da besta é na testa e na mão, é claramente uma contrafação à lei de Deus. É a lei de Deus adulterada e tentando substituir a verdadeira. E, pastor, isso é tão importante que repete 2 vezes, está no capítulo 11 também. Vamos lá. Capítulo 11. De Deuteronômio. Isso, Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Ele fala assim, ó, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Realmente, sinal de mão e de... Realmente o inimigo se aproveita de um símbolo que Deus já havia oferecido, Deus já havia e que já era familiar para as pessoas. Então, os primeiros cristãos, como eu disse, que receberam, eles na hora captaram. Olha, igual a lei de Deus na testa e na mão, esse sinal poderoso, religioso, vai querer imitar Deus. Mas hoje as pessoas ficam inventando código de barra, chip de computador, implante na pele. É a lei de Deus que está sendo adulterada. E aí, se eu puder ainda continuar essa parte, e aí a gente vê também uma contrafação do vinho, que o vinho é o sangue de Jesus, é a mensagem do Evangelho, e o que é que Babilônia tem oferecido aos reis de todo o mundo para embebedá-los? O vinho da cólera. Vinho, uma contrafação do Evangelho distorcido também. Agora, pastor Natal, também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Vamos explicar isso aí. Isso é importante lembrar. Sempre na Bíblia, fogo e enxofre remete a um evento muito grande que teve no passado de juízo, que é de Sodoma e Gomorra, não é? Que desceu fogo do céu e enxofre os consumiu. Grandes pecadores diante de Deus. E ao longo de vários versos na Bíblia, quando Deus fala de juízo, ele remete fogo e enxofre. Então, no final de todos os juízos, o último, essa figura entra também. É uma figura de juízo final. E fogo literal mesmo, e enxofre mesmo. Alguns acreditam que esse enxofre pode ser os elementos da terra, que Pedro fala que a terra e as obras que nela existem se desfarão. Então, alguns acreditam que esse enxofre são os próprios elementos da terra, né? Lava, vulcânica, coisas que vão estar presentes. Pastor, nessa deflagração. Você acha que teria um aspecto simbólico aqui também em relação à glória de Deus? Isso porque é muito interessante, quando ele está em Êxodo, o monte fumegante diz que o aspecto da glória era como fogo. Isso é tremendo. Consumidor, né? E Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Exato. E esse é um elemento que aparece também ao longo de toda a Bíblia. Quando Israel tinha que se encontrar com Deus, eles tinham que se santificar, porque senão eles morriam. Não porque Deus os mataria, eles morreriam por não suportar a santidade de Deus. E existem várias passagens que remetem a Deus como o fogo consumidor. Uma delas, Êxodo 24. Vamos lá ver? Vamos. Êxodo, capítulo 24, versículo 17. Existem várias passagens na Bíblia. Êxodo 24, 17. Temos que nos preparar para encontrar com Deus Santo. Êxodo, capítulo 24, verso 17, diz assim, ó. O aspecto da glória do Senhor, em cima do monte, não é? Era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Mas você veja que Moisés, no verso seguinte, diz que ele ia lá e falava com Deus, porque ele estava preparado. E o povo tinha medo de morrer diante da mesma glória de Deus. E isso é tão importante, é tão interessante pensar nisso, que a gente vai morar com um Deus santo. Se nós não formos purificados do pecado, que é isso que Jesus quer fazer, é isso que a terceira mensagem fala. Se alguém adora a besta e a sua imagem, não está preparado para morar com Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus ilumina a cidade toda, ela nem precisa do sol. Eu quero remeter os amigos que nos assistem e aqui nós que estamos estudando para um outro versículo que para mim é fantástico. Isaías capítulo 33, que mostra que no final nós vamos estar diante de um Deus santo, que para os ímpios é impossível de suportar. Isaías capítulo 33, versículo 14 em diante, aliás. Sim. Olha o que é que diz aqui, imagina no final, ao Deus aparecer e nós termos que morar com Deus. Ele diz assim, os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? E aqui vem a resposta. Quem lê esse versículo só pensa assim, está falando do inferno aqui.
Mas não, porque alguns vão morar. O verso seguinte responde: o que anda em justiça, ele vai morar com chamas eternas, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que anda em justiça, fala o que é reto, despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas e as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Uau, impressionante, hein? Impressionante esse versículo. E muitos podem usar ele pensando que está falando de um inferno, de um buraco lá embaixo, onde Deus vai jogar os pecadores. Mas aqui está falando de morar na presença de um Deus santo. E para mim, pastores e amigos telespectadores, a glória de Deus é o que vai definir no final quem é dele e quem não é. Ele vai aparecer em toda a sua glória. Pastor, E aí entra uma questão interessante. nesse aspecto da glória, eu queria fazer uma colocação aqui. Se a terceira mensagem, desde a primeira, você disse que elas são pregadas simultaneamente, o seguiu-se, obviamente, no texto grego, não implica que vem depois, mas as mensagens vão sendo E pregadas. vão se avolumando também. E esta mensagem é para que os pecadores se preparem, para que o povo de Deus tenha certeza, está envolvido tudo isso dentro das mensagens. Se esta mensagem é para o povo de Deus, ou o povo de Deus pregando para que as pessoas se arrependam, está chamando ao arrependimento, e para a própria Babilônia, que é inimiga do povo de Deus, e agora talvez eu vá devagar aqui, e alguns pensem assim, que heresia é essa que o pastor Wanderson está falando. Não estaria esse texto de Apocalipse remetendo a um juízo antes do juízo? Por quê? A própria volta de Jesus, você diz? Exato. Em Apocalipse 19, se o nosso telespectador puder nos acompanhar, por favor, tem um texto no mínimo interessante para debate. Quando você falou, pastor Wanderson, você disse devagar, não devagar, né? Exato, exatamente. Devagar em outros assuntos, mas bem rápido. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, mostra a segunda vinda de Cristo. Se você ler o contexto, é Jesus montado num cavalo branco voltando. Isso. Aí no versículo 19 diz assim: eu vi a besta e os reis da terra com os exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aí vem o verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com sinais feitos diante dela, que seduziu os habitantes, que receberam a marca, vejam a relação, que receberam a marca da besta. E eram adoradores da sua imagem, foram lançados juntos, vivos, dentro do lago de fogo e enxofre. Só que aqui é segunda vinda. Uma vez um aluno me perguntou: haverá um juízo na segunda vinda? O juízo não é depois do milênio? O lago de fogo e enxofre não é depois do milênio? E eu fui olhar isso, porque me incomodou a pergunta também. E agora me corrija se eu estiver errado, por favor, os dois doutores. Mas quando nós vamos a Daniel 7, que o pastor Natal mencionou, Daniel 7, eu gostaria também de ler com o nosso amigo espectador. Estou procurando um texto. Pode ser algo novo para quem está assistindo. Daniel capítulo 7, que descreve os 4 animais, depois um último quarto animal que sai um chifre pequeno, que é a Babilônia também. Diz o versículo 9, que estando a observar, veio o ancião de dias, que é Deus o Pai, e ele estava ali com uma veste branca, os cabelos da cabeça com uma pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e diz o verso 10 que um rio de fogo manava diante dele. E no verso 13 diz que veio o Filho do Homem, então é a segunda vinda também. Exato. Então parece-me que o Pai vem com o Filho na segunda vinda, porque Jesus falou em Mateus 26, 54, que ele viria à destra do Todo-Poderoso. Exatamente, eu creio que o Pai vem para nos buscar também, porque ele nos ama tanto. Ele é colocado em Apocalipse 1,4 como aquele que há de vir, e Apocalipse 6,14 diz que os perdidos clamam os montes e rochedos, dizendo: escondam-nos da face de duas pessoas, do que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Mas quando o Pai vier, note, o Pai virá para te buscar, ele virá na segunda vinda com um lago de fogo e enxofre para um juízo antes do juízo final, pastor Adolfo. E eu quero ler isso aparece realmente no Novo Testamento. Exato. Em 2 Tessalonicenses 1,8, diz assim, ó. 2 Tessalonicenses 1,8. Capítulo 1, versículo 8. Ele está dividido aqui no meio da frase, para ficar claro, teria que ver o final do 7, né? No meio do verso 7 diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, já na volta de Jesus, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E olha que interessante o verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição
E aqui tem uma palavra a mais que eles colocaram na minha Bíblia, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A palavra banidos não está no original em grego. Porque o tradutor fala assim, mas como assim? Eterna destruição, no grego é from, é vindo, né? O from do inglês é apó, vindo. Então ele fala assim, eterna destruição vindo da face do Senhor. Aí o tradutor fala, acho que é eterna destruição, banidos da face do Senhor. Mas é porque a destruição é a glória de Jesus que vem e os ímpios morrem. Não podem suportá-la. Não suportam. E é por isso que ele diz em Apocalipse 6,17, escondei-nos da face do Altíssimo. Quem é que pode suportar isso? E da face dos dois, né? Do que se assenta no trono e do Pai. do Cordeiro. Ao passo que para os santos eles vão dizer assim, este é o nosso Deus a quem esperávamos. Então o grande segredo é estarmos santificados. É isso que Jesus quer dizer na terceira mensagem. Para nós estarmos com Ele, para Ele nos santificar, para nós podermos encarar a glória de um Deus Agora, santo. pastor, nós não estamos falando que não haverá um juízo depois do milênio. Mas em Apocalipse existe algo chamado profecia de miniaturização. O que é isso? Antes de Deus realizar algo grande na história, Ele mostra em escala menor o que Ele realizará em escala maior. Por exemplo, antes de enviar o Messias, Ele enviou Moisés, Ele enviou o próprio Ciro como um tipo do Messias, para que o Messias viesse. Isso. Então, sempre que Ele vai realizar algo grande, Ele mostra para o povo dizendo assim, olha, eu posso fazer, mostrando aqui para vocês em escala menor o que eu vou realizar. Antes do grande juízo, depois dos 1000 anos de Apocalipse 20, para a inauguração da nova terra aqui, da nova Jerusalém, nesta terra, nós teremos na segunda vinda, para inaugurar o milênio, um juízo. E 2 Tessalonicenses, já que estamos nela, no capítulo 2, no verso 7 e verso 8, falando do mistério da iniquidade, do homem da iniquidade, diz o verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus, agora note, matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E aqui é a segunda vinda de Jesus. Isso. Portanto, Babilônia, a besta, os perseguidores do povo de Deus, os principais perseguidores, serão destruídos na segunda vinda de Jesus. Muito bem. O assunto é muito interessante, mereceria mais tempo, mas o nosso tempo está terminando. Em pouquíssimas palavras, como é que tudo isto pode ajudar na minha vida espiritual? Eu acho que nós temos que pensar que nós não vamos encontrar com um personagem qualquer da história, não é? Nós vamos nos encontrar com um Deus santo e há um abismo de separação entre Deus e nós por causa do pecado. Então essa mensagem está dizendo basicamente, prepare-se para se encontrar com Deus. Em Ezequiel 33:11, Deus diz assim, ó, convertam-se, para que vocês vão morrer? Então Deus está mostrando que a culpa de quem morrer no final não é dele. Ele vai aparecer em toda a glória e está preparando as pessoas. Então eu acho que essa mensagem nos consola, dizendo assim, Deus quer se encontrar comigo. Deus quer me preparar, me santificar. E já tomou providência para que isso seja possível. Já tomou toda providência, né? Hoje. Nós somos perdoados dos pecados e somos santificados cada dia para nos encontrar com Ele. Eu sei que o tempo está acabando, eu não sei se dá tempo de ler os versículos, mas eu gostaria de pelo menos mencionar algumas passagens. Eu deixei separado aqui no meu aparelho aqui, em Judas 24, 1 Timóteo 6,14, 2 Pedro 3, 11, 12 e 14. Talvez pode aparecer na tela para o nossa amiga poder ver. Eu vou repetir mais uma vez, Judas 24, 1 Timóteo 6, 14, 2 Pedro 3, 11, 12 e 14. O que nós vemos lá é o seguinte, somente quem está sendo santificado pode estar de pé no dia em que Jesus aparecer. Amém. Essa é a mensagem para nós. Muito obrigado, pastor Natal, pastor Wanderson. Amigo, amiga, você que nos acompanhou, Deus já tomou as providências para que você esteja diante dele em segurança no juízo. Aceite Jesus Cristo e prepare-se para a segunda vinda e para herdar a vida eterna. Obrigado por sua companhia. Encontramos você no próximo programa Teólogos.